Imagina só a situação. Você ter certeza de que tem um direito, mas como provar isso com números? Essa é a história de como uma investigação financeira conseguiu revelar uma verdade que estava completamente escondida nas entrelinhas de um contrato. Pois é, essa era a pergunta que tirava o sono de um advogado e do cliente dele. Eles sentiam que a justiça estava do lado deles, mas a prova matemática, aquela prova final, parecia inalcançável. Vamos entender como eles resolveram essa parada. Então, vamos conhecer o nosso protagonista, que a gente vai chamar aqui de Vinícius. O nome, claro, é fictício para proteger a identidade dele, mas a angústia que ele estava passando, essa era muito, muito real. E, infelizmente, é bem comum. Olha só o tamanho do problema. A dívida original do Vinícius era de pouco mais de R$ 21 mil. Depois de uma renegociação em 12 parcelas, o valor total saltou para quase R$ 35 mil. Ou seja, mais de R$ 13 mil eram só de juros. E o verdadeiro problema estava escondido nos detalhes desse acordo. E era exatamente essa sensação do Vinícius. Ele se sentia preso, sabe, num beco sem saída, um ciclo que não acabava nunca. A cada mês, a parcela parecia só sugar o dinheiro dele, sem resolver o problema. Era uma luta constante contra um inimigo invisível, escondido nos cálculos. O advogado do Vinícius tinha uma convicção muito forte. Os juros eram abusivos. Mas no tribunal, só a convicção não basta, né? Sem números irrefutáveis para sustentar a tese, o risco de perder a causa era enorme. O desafio era exatamente esse: como encontrar essa prova? E foi aí que o jogo começou a virar de verdade. Ficou claro que a solução não estava só na lei, mas na matemática. Era o momento de chamar um parceiro estratégico, um especialista capaz de fazer os números falarem. O trabalho começou com um mergulho profundo no contrato, analisando cada cláusula, cada vírgula. O próximo passo foi identificar o que não estava escrito ali, as omissões que pareciam muito convenientes. E o movimento final foi cruzar os dados do contrato com as informações públicas do mercado. Foi aí que a verdade começou a aparecer. E a primeira grande descoberta foi uma omissão grave. O contrato especificava a taxa de juros mensal e a anual, mas e a taxa diária? Nenhuma palavra. E por que isso é tão importante? Porque sem essa informação, a capitalização diária dos juros que faz a dívida virar uma bola de neve acontece sem nenhuma transparência, violando o dever de informação ao consumidor. Mas olha, a omissão era só a ponta do iceberg. A verdadeira revelação, a prova que mudaria completamente o destino do processo, estava na comparação da taxa que estava sendo cobrada com a realidade do mercado. E aqui está a prova definitiva. O contrato do Vinícius aplicava uma taxa de juros de quase 163% ao ano. Enquanto isso, a taxa média de mercado para a mesma operação, segundo o Banco Central, era de pouco mais de 50%. A diferença era gritante. Colocando as duas taxas lado a lado, a discrepância fica evidente. Não era uma pequena diferença, era um abismo. A abusividade, agora de forma visual, se tornou inegável. Para ser exato, a taxa cobrada era mais de 320% superior à média de mercado. 320%. Um número que por si só definiu o caso. E o mais importante, essa prova não veio de uma opinião ou de um cálculo subjetivo. Veio diretamente do Sistema de Estatísticas do Banco Central do Brasil, uma fonte oficial e incontestável. Isso deu ao argumento uma força avassaladora. Com essa descoberta em mãos, o próximo passo foi documentar tudo em um laudo técnico. Uma peça que não apenas apresentava os números, mas explicava o impacto deles, transformando dados brutos em um argumento pronto para o processo judicial. Vamos ver como isso se traduziu na prática, no bolso. A parcela que o Vinícius pagava era de quase R$ 2.900. Se a taxa de juros média do mercado tivesse sido aplicada, a parcela correta seria de pouco mais de R$ 2.200. Uma diferença de mais de R$ 650 todos os meses. Multiplicando essa diferença mensal pelo tempo do contrato, a gente chega neste número, quase R$ 8.000 pagos a mais. Esse era o custo real da taxa abusiva. O prejuízo financeiro, agora, estava quantificado de forma clara e objetiva. Com o laudo técnico anexado ao processo, o cenário mudou completamente. A discussão deixou de ser sobre interpretações e passou a ser sobre fatos matemáticos. O argumento da outra parte simplesmente não conseguia se sustentar. A dúvida foi aniquilada. A justiça foi feita. E a lição deste caso é clara. A vitória nasceu da união entre a estratégia jurídica do advogado e a prova técnica irrefutável do especialista. Uma parceria que transformou a tese em resultado concreto.
Essa é a essência da parceria estratégica. O advogado foca na tese, na argumentação. O especialista foca em fornecer a munição, a prova técnica que torna essa tese incontestável. O caso do Vinícius mostrou que essa analogia é perfeita. O assistente técnico atua como o advogado da parte técnica do processo, defendendo a verdade dos números com o mesmo rigor que o advogado defende a lei. Essa parceria trouxe benefícios muito claros. O advogado ganhou eficiência para focar na estratégia, a tese foi fortalecida com uma prova robusta e o cliente, como Vinícius, ganhou a segurança de que seu caso estava amparado por fatos incontestáveis. O caso do Vinícius não é isolado. Ele exemplifica a missão de especialistas técnicos: encontrar a verdade que está escondida nos cálculos e traduzi-la em números claros, objetivos e, acima de tudo, defensáveis. E agora fica uma reflexão final. Quantas vezes uma tese jurídica excelente precisa apenas daquela prova técnica robusta para se transformar em uma vitória concreta no processo? Se essa reflexão fez sentido para algum desafio atual, talvez uma parceria estratégica seja o caminho. Para quem tiver interesse em saber mais, uma conversa sem compromisso pode ser agendada pelo link que está na descrição. Muito obrigado pela atenção.